O copo de cristal estilhaçou-se na minha mão, uma teia de aranha de fraturas que se rendeu subitamente, derramando um rio carmesim de Malbec sobre o imaculado tapete persa de minha cunhada. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado, como o ar antes de uma tempestade tropical. Todos os olhares na varanda gourmet do apartamento nos jardins saltavam entre a minha mão trêmula, que começava a atingir-se do mesmo vermelho do vinho, e o rosto presunçoso e perfeitamente maquilhado de Beatriz. O meu nome é Sofia, e aquele foi o momento exato em que decidi que já bastava. Oh, céus, mais uma confusão para outra pessoa limpar. A voz de Beatriz pingava um desprezo gelado, cortando o silêncio como um bisturi. Tal como tudo o resto, na tua vida, não é, Sofia? O almoço de domingo em família tinha começado de forma enganosamente pacífica. Tiago, o meu marido, insistira que viéssemos à celebração improvisada pela promoção da mãe, Dona Lúcia. Apesar das minhas profundas reservas, eu cedi. Agora, enquanto observava Beatriz gesticular com uma mão de unhas impecáveis, dispensando a mancha que se alastrava como se fosse uma insignificância, lembrei-me exatamente do porquê de ter hesitado. Eu limpo, disse eu em voz baixa, já me esticando para um guardanapo de linho. Não te des ao trabalho. Beatriz sorriu com desdém, um brilho cruel nos olhos. Val, por favor, chame a empresa de limpeza especializada. Deus sabe que a Sofia não tem como pagar a substituição deste tapete. Afinal, ela está desempregada. A minha sogra, Dona Lúcia, torceu as mãos nervosamente, o seu sorriso tenso a vacilar. Beatriz, querida, talvez não seja o momento. Não, mamãe, alguém precisa de dizer a verdade. Beatriz levantou-se, alisando as pregas do seu vestido de seda, de uma marca que custava mais do que o meu primeiro carro. Andamos todos a pisar em ovos há anos. Enquanto o resto de nós trabalha, contribui, constrói carreiras, a Sofia fica em casa o dia todo, provavelmente a ver reality shows e a rolar o feed das redes sociais. Tiago deu um passo à frente, o seu rosto uma máscara de frustração. Já chega, Beatriz. Chega, ela riu, um som agudo e desagradável. A tua mulher vem de uma linhagem de fracassos. Os pais dela nem conseguiram manter aquela pousadazinha de pé em Paraty. E agora? Ela fez uma pausa dramática, varrendo-me com o olhar. Agora ela segue os passos deles. Inútil e patética. Um suspiro coletivo percorreu o pequeno grupo de familiares. A minha amiga Clara, que eu trouxera para apoio moral, já começava a levantar-se, pronta para a batalha, mas eu captei o seu olhar e balancei a cabeça subtilmente. Ainda não. A sério? Continuou Beatriz, claramente a saborear a atenção. O que é que tu fazes o dia todo, além de quebrar coisas caras que não podes substituir? Levantei-me lentamente, com cuidado para não pisar nos cacos de vidro. O sangue começava a escorrer pelo meu pulso, mas eu mal sentia a dor física. Eu dou um jeito, Beatriz. Dás um jeito? Ela bufou. É assim que chamas viver à custa do salário do meu irmão? A sua voz subiu uma oitava. Sabes qual é o teu problema? Não tens ambição, não tens garra, não tens orgulho profissional. Alguns de nós, Sofia, batalhamos para subir no mundo corporativo. Construímos algo do nada. Se ela ao menos soubesse. A ironia das suas palavras era tão espessa que quase me fez rir, mas contive-me. Em vez disso, permiti-me um pequeno sorriso. Um sorriso leve, conhecedor, que pareceu desequilibrá-la por um instante. Numa coisa tens razão, Beatriz, disse eu, a minha voz surpreendentemente calma. Alguns de nós realmente construímos algo do nada. Ela piscou, confundida pela minha serenidade. O que é que isso quer dizer? Nada. Virei-me para a Dona Lúcia. Peço desculpa pelo tapete. Amanhã mesmo chamo uma equipa profissional para tratar disso. Não faças promessas que não podes cumprir, murmurou Beatriz, suficientemente alto para que todos ouvissem. Tiago passou um braço pelos meus ombros. Vamos embora. Enquanto recolhíamos as nossas coisas, a voz de Beatriz ecoava pela varanda. Eu simplesmente não entendo por que é que ele continua com ela. Ela não acrescenta nada a este casamento. É um peso morto. Na porta, Clara alcançou-nos. Sofia, não podes deixá-la falar contigo assim. Por que é que não lhes contaste sobre... Agora não, sussurrei, notando o olhar curioso de Beatriz na nossa direção. No carro, a caminho do nosso apartamento no Itaim Bibi, Tiago desfez-se em desculpas. Desculpa pela minha irmã, meu amor. Ela sempre foi um pesadelo. Eu sorri fracamente, limpando o sangue da minha mão com um lenço. Acho que essa é a palavra mais simpática que já usaste para descrever. Ele apertou a minha mão livre. Eu ia dizer complicada, mas a tua versão é melhor. Enquanto ele conduzia pelas ruas movimentadas de São Paulo, peguei no meu telemóvel e abri o meu e-mail. Na caixa de entrada, uma mensagem do Departamento de Recursos Humanos da minha empresa esperava-me. O assunto: reclamações recorrentes sobre sobre o comportamento de uma gestora de nível intermédio. Abria, e o meu sorriso alargou-se ao ver o nome no corpo do texto. Beatriz Almeida. Está tudo bem? Perguntou Tiago, notando a mudança na minha expressão. Perfeitamente, respondi fechando o e-mail. Está tudo absolutamente perfeito. Beatriz não fazia a mais pequena ideia de que a sua cunhada, desempregada, era, na verdade, a fundadora e CEO da empresa de tecnologia em que ela trabalhava com tanto orgulho, a Horizonte Digital. Eu construí aquele negócio do zero, usando um pseudônimo, Helena Moura, para manter a minha privacidade e separar a minha vida profissional da pessoal.
Agora, sentada no banco do passageiro, senti um plano a começar a formar-se na minha mente, frio e preciso como um algoritmo. Parecia que estava na hora de o karma fazer uma visita de negócios à minha querida cunhada. Toquei no ecrã do telemóvel novamente, abrindo uma conversa com o Marcos, o meu sócio e COO. Precisamos de falar. Está na hora de fazer algumas mudanças no escritório. A resposta foi quase instantânea. Finalmente vais fazer alguma coisa em relação a ela? Olhei de relance para o Tiago, que conduzia tranquilamente, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Sim, digitei em resposta. Está na hora de ela aprender que as ações têm consequências. Mais uma queixa sobre a Beatriz. Marcos atirou o tablet para a minha secretária de carvalho, o seu gesto exasperado a desalinhar o seu cabelo escuro, já com alguns fios de prata. É a terceira este mês. Reclinei-me na minha cadeira de couro, observando o panorama da Faria Lima através das janelas panorâmicas do meu escritório privado no 30º andar. A ironia da situação não me escapava. Enquanto Beatriz me imaginava em casa, de pijama, a ver televisão, eu estava, na realidade, 30 andares acima dela, a dirigir a empresa da qual ela tanto se gabava. O que é que ela fez desta vez? Perguntei, embora já pudesse adivinhar o padrão. Humilhou um estagiário durante uma apresentação para toda a equipe de marketing. Disse que o trabalho dele tinha nível de jardim de infância. Marcos deixou-se cair na cadeira à minha frente. Soa familiar, murmurei, pegando no tablet e lendo a queixa formal. Era o mesmo tom, a mesma crueldade que ela usara comigo no almoço. Ela não mudou nada desde os tempos da faculdade, pois não? Marcos franziu o sobrolho. Espera, vocês conhecem-se desde a faculdade? Nunca me contaste como é que ela veio parar aqui. Eu não a contratei, disse eu pousando o tablet. Tu contrataste-a. A confusão no rosto de Marcos era genuína. Eu, quando? Lembras-te, há uns 2 anos, quando estávamos a expandir o departamento de marketing? Eu estava na Europa a fechar aquele negócio em Berlim durante 1 mês. Marcos estalou os dedos, a memória a voltar. E quando regressaste? Ela já estava firmemente instalada. Imagina a minha surpresa quando vi o nome Beatriz Almeida na lista de novas contratações. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Tiago. A Beatriz ainda está a falar do almoço? Diz que está preocupada por não teres um rumo na vida. Queres que eu diga alguma coisa? Digitei rapidamente uma resposta. Não te preocupes, amor. Está tudo bem. Marcos observava-me, os seus olhos perspicazes a ler a situação. Tu podias simplesmente contar-lhes, sabes? Ao teu marido, à família dele, sobre tudo isto. Ele gesticulou para o escritório, para o império que nos rodeava. Que a Horizonte Digital é tua, que tu és a Helena Moura. Abanei a cabeça. Não é assim tão simples, Marcos. Não é. Antes que eu pudesse responder, o meu computador emitiu um sinal sonoro, notificando um novo e-mail. Era do Sr. Almeida, o nosso diretor de RH. Assunto: urgente. Abri-o e senti a raiva a ferver lentamente nas minhas veias. Ouvi isto, disse eu ao Marcos. A Beatriz acabou de gritar com toda a sua equipa por causa de um prazo perdido. Um prazo que ela própria se esqueceu de comunicar. 2 membros da equipa pediram transferência. Um está a ameaçar demitir-se. Marcos assobiou longamente. Ela está a piorar. É porque pensa que se pode safar de tudo. Levantei-me da cadeira e comecei a andar de um lado para o outro no escritório, a energia nervosa a precisar de uma saída. Sabias que ontem, no almoço, ela disse que eu vivo à custa do salário do meu marido? Que a minha família é de fracassados, porque a pousada dos meus pais faliu. A cabeça de Marcos ergueu-se bruscamente. A pousada que faliu porque tu tinhas 14 anos e os teus pais ficaram gravemente doentes ao mesmo tempo. Havia raiva na sua voz. A mesma pousada cujo sistema de reservas online tu criaste e que se tornou no teu primeiro negócio de sucesso. Essa mesma. Parei junto à janela, a olhar para a agitação da cidade lá embaixo. Sabes qual é a parte mais engraçada? O bônus de desempenho de que ela tanto se gabava no mês passado. Ela recebeu-o por causa de uma estratégia de marketing que eu desenvolvi pessoalmente. O meu telemóvel vibrou novamente. Desta vez era a Clara. Ainda não acredito que deixaste aquela víbora falar contigo daquela maneira ontem. Quando é que vais finalmente pô-la no seu lugar? Uma batida na porta interrompeu a minha resposta. Entre, disse eu. O Sr. Almeida entrou, o seu rosto vincado pela preocupação. Desculpem interromper, senhora Moura, mas precisamos de discutir a situação da Beatriz. O moral da equipa está em mínimos históricos. Gesticulei para que ele se sentasse. Conte-me tudo. Não se trata apenas de abuso verbal, explicou ele, abrindo um caderno. Ela rouba o crédito pelo trabalho dos outros, manipula os prazos dos projetos para fazer os outros parecerem incompetentes e criou um ambiente de trabalho onde o medo é a principal ferramenta de gestão. Soa familiar, murmurou Marcos novamente. O meu computador apitou mais uma vez. Desta vez era uma notificação de que a gravação da reunião de marketing daquela manhã estava disponível. Cliquei em reproduzir, e a voz de Beatriz encheu o escritório, nítida e arrogante.
E por falar em pessoas inúteis, vocês deviam conhecer a minha cunhada. Não trabalha, não contribui, só fica em casa a gastar o dinheiro do marido. Pessoas como ela são o que está errado com esta sociedade. Parei a gravação, o meu maxilar a cerrar-se com força. Ela estava a usar-me, a usar a caricatura que criara de mim, como um exemplo de fracasso para motivar a sua equipa. E isto é ela a ser simpática, comparado com o que costuma dizer, admitiu o Sr. Almeida. Reclinei-me na cadeira, uma decisão a solidificar-se na minha mente. Certo, é isto que vamos fazer. Virei-me para o Sr. Almeida. Quero uma investigação formal e completa sobre a sua conduta, discreta por agora. Depois olhei para o Marcos. Começa a documentar tudo, cada queixa, cada incidente, cada comentário inapropriado. Mas, por enquanto, o meu nome, o meu verdadeiro nome, fica fora disto. E depois, perguntou Marcos. Eu sorri, lembrando-me do rosto presunçoso de Beatriz no almoço. E depois, vamos deixar o karma fazer o seu trabalho. Quando eles saíram do meu escritório, peguei no telemóvel e finalmente respondi a Clara. Não te preocupes, a justiça está a caminho. Ela é que ainda não sabe. Olhei para uma fotografia na minha secretária. Eu e o Tiago no nosso casamento, felizes. Um pouco mais atrás, desfocada, estava Beatriz, com a mesma expressão de desprezo no rosto. Em breve, muito em breve, essa expressão seria substituída por algo completamente diferente. O meu computador apitou. Outra queixa sobre a Beatriz. Abria e sorri. Ela nem se apercebia de que estava a cavar a sua própria cova, uma farpa de cada vez. A partir de hoje, é obrigatório que todos os funcionários documentem detalhadamente as suas contribuições individuais para cada projeto. A minha voz, como Helena Moura, soava firme e neutra através dos alto-falantes durante a reunião virtual com toda a empresa. Do meu escritório em casa, eu observava dezenas de rostos no ecrã, incluindo o de Beatriz, que se contorcia numa careta de desdém. Isto é um absurdo, ela interrompeu, sem se dar ao trabalho de usar a função levantar a mão. Mais burocracia, menos trabalho real. Mantive o meu tom neutro. Esta política garante que cada funcionário receba o devido reconhecimento pelo seu trabalho árduo. Beatriz previne que as ideias sejam apropriadas indevidamente. Fiz uma pausa carregada de significado. Alguma outra objeção? Ela agitou-se desconfortavelmente na sua cadeira de escritório de design. Não, Sra. Moura. Ela não fazia a mais pálida ideia de que estava a falar com a sua cunhada. Helena Moura era o meu escudo, o meu alter ego profissional. Excelente, Sr. Almeida, por favor, continue com as novas diretrizes do Código de Conduta no local de trabalho. Enquanto o diretor de RH explicava os detalhes, tolerância zero para assédio, canais de denúncia anônimos reforçados, avaliações de 360 graus para gestores. Eu observava o rosto de Beatriz atentamente. Ela estava a perceber que estas mudanças tornariam quase impossível para ela continuar a roubar crédito ou a intimidar a sua equipa sem consequências. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Tiago. Vou chegar tarde hoje. A Beatriz está a ter uma crise qualquer no trabalho. Diz que a chefe dela está a tornar-lhe a vida um inferno. Contive um sorriso e respondi. Coitadinha, espero que tudo se resolva. A reunião continuou. Desliguei o meu vídeo, terminando oficialmente a minha participação, mas continuei a observar, como uma espectadora invisível. Minutos depois de a reunião geral terminar, Beatriz já estava a queixar-se a uma colega numa chamada separada, sem saber que a plataforma ainda podia ser monitorizada por administradores. Primeiro estas regras ridículas, e agora um treino obrigatório sobre prevenção de assédio moral. Ela bufou. A sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Entre nós, a minha cunhada Sofia também precisava de um treino sobre ética de trabalho. Se é que alguma vez na vida ela vai ter um trabalho. Cliquei no botão de gravação, adicionando mais uma peça à minha crescente coleção de provas da conduta antiprofissional de Beatriz. Uma mensagem privada de Marcos apareceu no meu ecrã. Ela simplesmente não consegue evitar, pois não? Nem um pouco, respondi. Depois da reunião, liguei a Clara, que implorava por uma atualização. Tu tinhas que ver a cara dela, disse eu recostando-me confortavelmente no sofá. Cada nova regra era como um ataque pessoal. Porque era um ataque pessoal, riu a Clara, mas um ataque merecido, como está a correr a documentação. O Sr. Almeida já tem um dossiê que parece a lista telefônica de São Paulo, respondi. A parte mais engraçada é que ela está a fazer metade do nosso trabalho por nós. Não passa um dia sem. A campainha da porta interrompeu-me. Pela câmara de segurança, vi Beatriz, de pé no meu patamar, com o seu fato de trabalho impecável, mas com a maquilhagem ligeiramente borrada. Falando no diabo. Murmurei. Clara, tenho de ir. Ela está aqui. Abri a porta e encontrei uma Beatriz irritada e visivelmente exausta. Dia difícil? Perguntei com um sorriso inocente, como se tu soubesses alguma coisa sobre dias difíceis. Retorquiu ela, passando por mim e entrando em casa. Onde está o Tiago? A trabalhar até tarde, respondi fechando a porta. Algo sobre ajudar a irmã que está a ter uma crise no trabalho?
Beatriz começou a andar de um lado para o outro na minha sala de estar, gesticulando com as mãos. Está tudo a desmoronar-se. Aquela mulher, a minha chefe, a Helena Moura, ela é um tirano. As novas regras, sugeri. É como se tivessem sido desenhadas, especificamente para me tramar. De repente, tudo tem de ser documentado. Precisamos de testemunhas para avaliações de desempenho. Não se pode dar feedback sem um relatório escrito. Ela parou e olhou para mim. Mas o que é que tu sabes sobre políticas corporativas, não é? Sentei-me calmamente, mantendo uma expressão neutra. Mais do que tu pensas. Ah, claro, ela bufou. A decisão mais difícil que tens de tomar durante o dia é o que ver a seguir na Netflix. O meu telemóvel emitiu um som de notificação. Um novo e-mail. Outra queixa sobre a Beatriz. Sorri. Qual é a piada? Exigiu ela. Estava só a pensar como as coisas têm uma forma engraçada de se resolverem sozinhas. O que é que isso quer dizer? Nada. Levantei-me. Queres um chá? Não, não quero um chá, eu quero... Ela parou, passando as mãos pelo cabelo com frustração. Algo está errado no trabalho, murmurou ela, mais para si mesma. É como se alguém estivesse a sabotar-me deliberadamente. Ela olhou para o teto. Talvez seja o karma. Beatriz congelou, o seu olhar a fixar-se no meu rosto. O que é que tu disseste? Eu? Nada. Tu disseste karma. Tu usaste essa palavra. Ah, sério? Nem reparei. É só uma palavra, Beatriz. A menos, claro, que tenhas a consciência pesada por alguma coisa. Os seus olhos estreitaram-se. Tu mudaste. Desde aquele almoço. Estás presunçosa. Ou talvez eu só tenha deixado de agir da forma que tu esperas que eu haja. Ela não teve tempo de responder. O seu telemóvel tocou. Ela olhou para o ecrã e praguejou. É o RH. O seu rosto ficou pálido. Provavelmente mais uma queixa. É melhor atenderes, disse eu docemente. Não queres parecer pouco profissional? Beatriz saiu para na varanda, furiosa, para atender a chamada. Sentei-me ao meu portátil e abri o e-mail. O Sr. Almeida já me tinha encaminhado a última queixa. Aparentemente, Beatriz tinha voltado a humilhar um colega, afirmando que pessoas preguiçosas que não trabalham são um cancro na sociedade. Digitei rapidamente uma resposta. Marque uma revisão formal do desempenho dela para a próxima semana. Está na hora de resolvermos isto. Da janela, ouvi a sua voz elevada. O quê? Eu tenho de fazer um curso de reciclagem sobre ética corporativa? Não consegui conter um sorriso de satisfação. As engrenagens estavam em movimento e o mundo cuidadosamente construído da minha cunhada estava prestes a ruir. O meu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem de Marcos. Pronta para a próxima fase? Olhei pela janela, onde Beatriz andava de um lado para o outro no relvado, a gesticular furiosamente durante a sua chamada. Absolutamente, respondi. Está na hora de aumentar a temperatura. Mais café? Ofereci, levantando o bule de porcelana. Estávamos novamente na casa de Dona Lúcia, desta vez para um jantar tenso a meio da semana. Beatriz sobressaltou-se, como se tivesse sido arrancada de um pensamento profundo. O quê? Ah, sim, por favor. Enquanto eu servia, Dona Lúcia tocou suavemente no braço da filha. Beatriz, querida, pareces tão tensa. Está tudo bem no trabalho? Está tudo ótimo, respondeu ela bruscamente, antes de se corrigir. Quer dizer, está só um pouco desafiador neste momento. Desafiador de que forma? Perguntei com o meu melhor tom inocente. Os olhos de Beatriz estreitaram-se. De repente, estás muito interessada na minha carreira. Estou só a tentar ser uma cunhada solidária. A família deve apoiar-se, não é verdade? Tiago acenou com a cabeça em aprovação, completamente alheio à corrente de alta tensão que passava entre nós as duas. Já que falamos em apoio, disse Beatriz, a sua voz a recuperar o seu tom mordaz habitual. Como vai a tua procura de emprego, Sofia? Alguma sorte em encontrar algo que não envolva? Bem, nada? Eu estava prestes a responder, mas o telemóvel dela vibrou sobre a mesa. Ela olhou para o ecrã e a cor fugiu-lhe do rosto. Está tudo bem? Perguntou Tiago. Eu preciso de fazer uma chamada. Ela levantou-se abruptamente, quase derrubando a sua chávena. Pela janela da sala de jantar, via-a andar de um lado para o outro no jardim, a gesticular freneticamente enquanto falava ao telemóvel. Eu podia adivinhar do que se tratava a chamada. Tinha a ver com um e-mail anônimo que eu pedira ao departamento de TI para vazar, acidentalmente, para a sua equipa naquela tarde. A conduta da gestão está sob revisão. A vossa cooperação confidencial é apreciada. Dona Lúcia suspirou. Eu preocupo-me com ela. Ela trabalha tanto. Talvez até demais, sugeri. Às vezes, as pessoas ficam tão absorvidas pela carreira que se esquecem das coisas simples, como o respeito básico pelos outros. Beatriz voltou a entrar na sala, o seu rosto vermelho de raiva e pânico. Ela marchou até mim. Foste tu. Fui eu o quê? Perguntei calmamente. Ela enfiou o telemóvel na minha cara, mostrando o e-mail. Esta caça às bruxas. Tiago levantou-se. Beatriz, do que é que estás a falar? Alguém está a tentar tramar-me no trabalho, e ela... Beatriz apontou um dedo trêmulo na minha direção. Ela tem agido de forma estranha desde que tudo isto começou. Tomei um gole lento do meu café. Isso é uma acusação séria. Como é que eu poderia ter alguma influência na tua empresa? Eu sou apenas a cunhada desempregada e inútil, lembras-te?
Eu não sei como, mas tu estás envolvida. Dona Lúcia interveio. Beatriz, querida, estás a dizer disparates. A Sofia nunca faria. Tu não sabes do que ela é capaz. A voz de Beatriz estava a tornar-se histérica. Tudo começou a correr mal, logo depois daquele almoço. As regras novas, as queixas. Este e-mail. Soa a karma, disse eu suavemente. Beatriz congelou. Essa palavra outra vez, sussurrou ela. Tu disseste isso da outra vez. É só uma palavra, Beatriz. A menos, claro, que tenhas algo a temer. Ela bateu com as mãos na mesa com força, fazendo os pratos tilintar. Para de brincar comigo. O que é que tu sabes? Levantei-me calmamente. Eu sei que as ações têm consequências. Encarei-a. Eu sei que se tratares as pessoas como lixo, isso acaba por te apanhar. Eu sei que julgar alguém como inútil, só porque não se encaixa na tua definição limitada de sucesso, é ser mesquinho. O silêncio na sala era total. Tiago e Dona Lúcia olhavam de um para o outro, a confusão e a preocupação estampadas nos seus rostos. Estás a ameaçar-me? Perguntou Beatriz em voz baixa. De todo, estou apenas a fazer uma observação. Talvez, em vez de procurares culpados, devesses olhar para o teu próprio comportamento. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Marcos. Reunião do Conselho de Administração marcada para segunda-feira, pronta. Beatriz agarrou na sua mala. Isto não acaba aqui. Eu vou descobrir o que andas a tramar. Não há nada para descobrir. Sorri. Eu só fico em casa a ver Netflix o dia todo. Lembras-te? Sendo inútil. Ela bateu a porta de entrada com força ao sair. Dona Lúcia apressou-se a segui-la, deixando-me a sós com o Tiago. O que foi isto? Perguntou ele, olhando para mim com uma expressão perdida. Apertei-lhe a mão. Apenas a tua irmã a aprender algumas lições de vida difíceis. Devo preocupar-me? De todo. Beijei-o na bochecha. Tudo está a correr exatamente como devia. Quando eles se foram, abri o meu portátil para verificar o meu e-mail de trabalho. O Sr. Almeida já me tinha enviado os documentos finais para a reunião de segunda-feira. Estava tudo lá. As queixas, as gravações, as provas de um padrão de abuso. A carreira de Beatriz na Horizonte Digital estava prestes a colidir com um muro de betão. O meu telemóvel tocou. Era a Clara. Tu tinhas que ver a cara dela, disse eu, recostando-me no sofá. Ela já suspeita de alguma coisa? Sim, mas não consegue juntar as peças. Tens a certeza de que queres levar isto até ao fim? Pensei em todas as pessoas que Beatriz tinha humilhado, nas carreiras que ela tinha prejudicado, nas palavras cruéis que ela proferia com tanta facilidade. Absolutamente, respondi com firmeza. Está na hora de a minha cunhada aprender que mesmo os mais arrogantes podem cair. Desliguei a chamada, e nesse instante uma mensagem de Beatriz apareceu no ecrã. Seja o que for que estás a planear, eu vou provar. Sorri e digitei uma resposta. Boa sorte com isso. A propósito, não te atrases para a reunião de segunda-feira. Ouvi dizer que vai ser interessante. O conselho está reunido, anunciou Marcos através do intercomunicador no meu escritório, e a Beatriz já está à espera na sala de conferências. Eu estava de pé junto à janela, a observar o trânsito matinal a serpentear pela cidade lá embaixo. Como é que ela está? Como se estivesse a caminho do cadafalso. O Sr. Almeida já está com ela. Ótimo. Dá-me 5 minutos. Alisei o meu blazer e verifiquei o meu reflexo no vidro. Hoje, pela primeira vez, Beatriz ver-me-ia no meu verdadeiro papel profissional, embora ela ainda não o soubesse. Helena Moura, a CEO, deveria juntar-se à reunião remotamente. Pelo menos era isso que Beatriz pensava. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Tiago. A Beatriz não atende às chamadas. A mamãe está preocupada. Está tudo bem? Acho que ela está apenas numa reunião importante, respondi, saboreando a ironia. Peguei no meu tablet e dirigi-me à sala de observação privada, adjacente à sala de conferências principal. Através do vidro unidirecional, vi Beatriz a torcer nervosamente uma caneta entre os dedos. A sua arrogância habitual tinha desaparecido, substituída por um medo palpável. O Sr. Almeida estava sentado à sua frente, a examinar uma pilha de documentos. Pressionei o botão do microfone. Podemos começar. A minha voz estava ligeiramente alterada por um filtro digital, para soar diferente, mais distante. O grande ecrã na frente da sala de conferências acendeu-se, mostrando um escritório vazio. A câmara estava posicionada para esconder a minha ausência. Senhora Moura, começou o Sr. Almeida, estamos aqui reunidos para analisar uma série de queixas graves sobre a conduta da Sra. Almeida. Isto é um absurdo, interrompeu Beatriz. Eu sou uma das funcionárias com o melhor desempenho nesta empresa. Um bom desempenho não é desculpa para um mau comportamento, respondi eu, a minha voz filtrada a encher a sala. Sr. Almeida, por favor, continue. Ele abriu uma pasta. Temos provas documentadas de assédio moral, apropriação de trabalho alheio e criação de um ambiente de trabalho tóxico. Gostaria que lêssemos alguns exemplos específicos? Isto é uma caça às bruxas. Beatriz levantou-se de um salto. Alguém está a tentar tramar-me. Ela estreitou os olhos. Tenho a certeza de que é a minha cunhada. Ela tem agido de forma estranha desde que isto começou.
Inclinei-me para mais perto do microfone. A sua cunhada, a desempregada de que falou na reunião de marketing da semana passada. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Aquela que usou como exemplo de tudo o que está errado com esta sociedade. O rosto de Beatriz ficou branco como cera. Você ouviu isso? Temos gravações de vários incidentes em que você humilhou pessoas, usando assuntos familiares privados como munição. Pressionei um botão e a voz de Beatriz ecoou na sala. A zombar, a roubar crédito, a fazer comentários depreciativos sobre a origem de um colega. Gostaria de explicar estes incidentes? Perguntou o Sr. Almeida. Beatriz sentou-se lentamente na sua cadeira. Eu estava só a tentar motivá-los. Através do medo e da humilhação, especifiquei. Isso não é liderança, Beatriz. É tirania. Mas os meus resultados, eles não contam para nada. Não contam nada quando destróis o moral de uma equipa, disse eu calmamente. Nos últimos 2 meses, 6 funcionários pediram para ser transferidos do teu departamento. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Por favor, eu posso mudar. Eu preciso deste emprego. As palavras escaparam-me antes que eu pudesse detê-las. Tal como a sua cunhada precisava de apoio e não de escárnio. A cabeça de Beatriz ergueu-se de repente. O que é que você disse? Recuperei rapidamente a compostura. Estou apenas a notar a ironia. Pede a empatia que nunca demonstrou. O Sr. Almeida limpou a garganta. Dada a gravidade e a natureza sistemática destes incidentes, somos forçados a suspendê-la das suas funções, com efeito imediato, enquanto a investigação é concluída. Não, por favor. Beatriz inclinou-se para a frente. Eu tenho uma hipoteca, o crédito do carro. A minha família toda pensa que eu sou um sucesso. Eu não posso perder este emprego. Talvez devesse ter pensado nisso antes de cultivar um reino de terror, disse eu. Por agora, está suspensa. Entraremos em contato quando tivermos uma decisão final. As mãos de Beatriz tremiam enquanto ela recolhia suas coisas. Antes de sair, ela olhou diretamente para a câmara. Seja quem for, Sra. Moura, você não entende. Este emprego é tudo para mim. Fiz uma pausa, depois respondi. Eu entendo, melhor do que você imagina. Depois de Beatriz sair, o Sr. Almeida entrou na sala de observação. E isso foi duro, disse ele. Tenha certeza de que quer avançar para a demissão. Olhei através do vidro, a tempo de ver Beatriz à espera do elevador. A sua máscara de rímel borrada, a realçar as lágrimas silenciosas. Ela precisa de aprender que o sucesso construído sobre a crueldade não é sucesso de todo. Respondi calmamente. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Dona Lúcia. A Beatriz acabou de me ligar a chorar. Diz que aconteceu algo terrível no trabalho. Sabes de alguma coisa? Digitei rapidamente uma resposta. Lamento ouvir isso, mas tenho a certeza de que tudo se resolverá como deve ser. Marcos apareceu na porta. Pronta para a fase 2? Pronta. O e-mail para todas as empresas sobre a nova política de tolerância zero está pronto para ser enviado. Assenti com a cabeça, pensando por um momento no apelo choroso de Beatriz. Por um instante, senti uma pontada de dúvida. Estaria eu a tornar-me igual a ela? Mas depois lembrei-me de todas as pessoas que ela tinha magoado, de todas as carreiras que ela tinha prejudicado, de todas as vezes que ela usou a sua posição para se engrandecer à custa dos outros. Envia, disse eu com firmeza. Todos precisam de entender que a Horizonte Digital não tolera bullies, independentemente dos seus números de vendas. Observei a figura abatida de Beatriz desaparecer quando as portas do elevador se fecharam. Não havia como voltar atrás. O ato final estava apenas a começar. A minha cunhada estava prestes a aprender o verdadeiro significado da palavra consequência. O jantar em família naquela noite era um campo minado. Beatriz estava sentada na ponta da mesa, a empurrar a comida no prato sem interesse. Dona Lúcia não parava de lançar olhares preocupados entre ela e mim. Mais batatas. Ofereci, a minha voz a única a quebrar o silêncio pesado. Como é que consegues estar tão calma? Disparou Beatriz de repente, como se nada tivesse acontecido. Tiago pousou o garfo. Beatriz, o que se passa? Passaste o dia a chorar. Estou a ser investigada no trabalho, admitiu ela, a sua voz embargada. Estão a dizer coisas horríveis sobre mim. Coisas como o quê? Que és uma tirana? Perguntei, escolhendo as minhas palavras com cuidado. A cabeça dela ergueu-se de repente. Lá está outra vez, esse tom. Tu sabes de alguma coisa, não sabes? Tomei um gole de vinho. Estou só a fazer uma pergunta. Não há nada de simples em ti ultimamente. Beatriz empurrou a cadeira para trás com um rangido. Desde aquele almoço, tu mudaste. Estás presunçosa, arrogante. Dona Lúcia estendeu a mão para a filha. Querida, estás a dizer disparates. Estou. Beatriz pôs-se de pé, apontando um dedo na minha direção. É demasiada coincidência. Mal eu disse que tu eras uma desempregada. Tudo no meu trabalho começou a desmoronar-se. Tiago suspirou. Sofia não tem como influenciar o teu trabalho, Bia. Pousei o meu copo. Tens a certeza disso? Um silêncio tenso encheu a sala. Os olhos de Beatriz arregalaram-se.
O que é que queres dizer com isso? Sussurrou ela. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dela vibrou. Ela olhou para o ecrã e ficou ainda mais pálida. Eles estão a rever as gravações das câmaras de segurança, disse ela, a sua voz a tremer. À procura de provas. Provas de assédio moral. Parece minucioso, comentei. A culpa é tua, gritou ela, atirando os guardanapos para a mesa. Não sei como, mas isto é obra tua. Olhei para ela calmamente. Talvez, em vez de procurares um bode expiatório, devesses perguntar-te por que é que tantas pessoas se queixam do teu comportamento. Queixas? Eles estão a mentir. Eu sou uma excelente gestora. Então por que é que a tua equipa te chama a demolidora nas tuas costas? Ela congelou. Como é que tu sabes disso? Percebi o meu erro tarde demais. Dona Lúcia e Tiago olhavam para mim, boquiabertos. Encontrei rapidamente uma desculpa. Os rumores de escritório espalham-se. Até os desempregados ouvem coisas. O telemóvel de Beatriz vibrou novamente. Ela olhou para o ecrã e depois caiu de volta na cadeira, sem forças. O seu rosto de uma cor cinzenta doentia. Chamaram-me para uma audiência final amanhã de manhã. Vai correr tudo bem, tentou tranquilizá-la Dona Lúcia. Mas Beatriz abanou a cabeça. Vocês não entendem. Eles têm tudo documentado. Cada comentário, cada reunião, cada vez que... Ela parou, os seus lábios brancos. Cada vez que o quê? Incentivei-a suavemente. Ela engoliu em seco. Cada vez que levei alguém às lágrimas. Cada vez que roubei o trabalho de alguém. Cada vez que usei pessoas como exemplos de fracasso. Chega! Gritou ela. Para! Ela olhou para mim, os seus olhos a arder de fúria e desespero. Estás a gostar disto, não estás? Fiz uma pausa, depois respondi com uma voz nivelada. Tanto quanto tu gostaste de te rires de mim e da minha família. Tiago tocou-me suavemente no braço. Sofia, o que se está a passar aqui? Antes que eu pudesse responder, o telemóvel de Beatriz tocou. Ela atendeu, as suas mãos a tremer. Sim, Sr. Almeida. Sim, entendi. Amanhã de manhã. Sim, levarei o meu cartão de acesso. Ela desligou, a olhar para o vazio. Cartão de acesso? Perguntou Dona Lúcia com ansiedade. Eles... Beatriz mal conseguia pronunciar as palavras. Eles disseram para estar preparada, para entregar os meus pertences da empresa. Levantei-me a recolher os pratos. O karma é uma coisa engraçada, não é? Essa palavra outra vez. A voz de Beatriz tornou-se dura. Continuas a dizer isso, karma, como se soubesses de alguma coisa. Naquele momento, o meu telemóvel vibrou. Um novo e-mail de Marcos. Tudo pronto para amanhã. Tens a certeza de que queres fazer isto pessoalmente? Beatriz avançou, tentando arrancar o telemóvel da minha mão, mas eu afastei-o rapidamente. Mostra-me, exigiu ela. Mostra-me o que estás a esconder. Beatriz, para. Tiago interpôs-se entre nós. Estás a agir como uma louca. Louca? Os seus olhos brilharam. Então pergunta à tua mulher o que ela faz o dia todo. Pergunta-lhe como é que ela sabe tanto sobre a minha empresa. Já basta, interrompia. Queres respostas? Aparece na reunião amanhã, terás todas as respostas de que precisas. Ela olhou para mim, e eu vi o momento em que as peças começaram a encaixar-se lentamente na sua mente, formando uma imagem aterrorizante. Oh, meu Deus, não pode ser. Tu não és... Abri deliberadamente o meu telemóvel e naveguei até a minha caixa de entrada, mostrando-lhe o nome do remetente do último e-mail. Marcos Oliveira, CO, Horizonte Digital. Como eu disse, Beatriz, o karma. Ela agarrou na sua mala e fugiu pela porta. Um silêncio atordoado instalou-se na sala. Sofia, disse Tiago lentamente, o que se está realmente a passar? Toquei-lhe suavemente na bochecha. Amanhã, meu amor, amanhã todos os segredos serão revelados. Como se fosse um sinal, o meu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem do Sr. Almeida. Os documentos finais de rescisão estão prontos para a sua assinatura, Sra. Cramora. Sorri a pensar na reunião de amanhã. Beatriz queria tanto conhecer os meus segredos. Bem, amanhã ela iria conhecê-los todos. E no processo, aprenderia uma dura lição sobre o que acontece quando se subestima as pessoas. Está na hora de ir dormir, disse eu. Amanhã vai ser um dia muito, muito interessante. As portas do elevador abriram-se no 30º andar com um som suave. Beatriz saiu, agarrando o seu cartão de acesso como se fosse um amuleto. O seu andar confiante de executiva tinha desaparecido. Cada passo era hesitante. Ela aproximou-se da sala de conferências com paredes de vidro. Do outro lado do vidro unidirecional, eu observei enquanto o Sr. Almeida a cumprimentava. Por favor, sente-se. Beatriz engoliu em seco. A Sra. Moura. Ela vai juntar-se a nós pessoalmente, confirmou o Sr. Almeida, ajeitando uma pilha de papéis. Alisei o meu blazer uma última vez e verifiquei o meu reflexo. Marcos apareceu ao meu lado, pronta para o grande finale. Assenti com a cabeça. Está na hora de acabar com isto. Entrei na sala de conferências. Os meus saltos estalavam ritmicamente no chão de madeira polida. Beatriz estava de costas para mim, mas vi os seus ombros a ficarem tensos ao som dos meus passos. Bom dia, Beatriz, disse eu, com a minha voz normal e sem filtros. Ela virou-se bruscamente, tão depressa que quase caiu da cadeira.
Em questão de segundos, a sua expressão passou da confusão ao choque, e depois ao puro terror. Não, ofegou ela. Não, não, não. Sim, ocupei calmamente o meu lugar na cabeceira da mesa. Acho que me conheces como Helena Moura, CEO da Horizonte Digital, mas talvez estejas mais habituada a chamar-me a tua cunhada desempregada. Isto é impossível, gaguejou ela. Tu não és ninguém, tu ficas em casa o dia todo. Enquanto dirijo uma empresa multimilionária, completei por ela. Enquanto crio empregos, enquanto inovo, ou como tu disseste naquele almoço, enquanto não contribuo em nada para a sociedade. O Sr. Almeida empurrou uma pasta grossa pela mesa. Aqui está o seu processo disciplinar completo, testemunhos de funcionários, gravações de incidentes, provas documentais de violações do Código de Conduta. As mãos de Beatriz tremiam enquanto ela abria a pasta. Este tempo todo, tu eras a minha chefe? Irônico, não é? Inclinei-me para a frente. Enquanto zombavas da minha falta de emprego, na verdade, estavas a trabalhar para mim, a ganhar bônus com base nas minhas estratégias de marketing. Por que é que não me contaste? A sua voz era um sussurro desesperado. Isso teria mudado tudo. Olhei-a diretamente nos olhos. Terias tratado melhor as pessoas se soubesses que era eu quem assinava os teus cheques de ordenado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por favor, Sofia, eu tenho contas, uma hipoteca. Tal como os meus pais tinham quando a pousada deles faliu. Lembrei-a friamente. Os mesmos pais a quem chamaste fracassados. Eu lamento. Soluçou ela. Eu não queria dizer aquilo. Não, tu querias, interrompia. Tu querias dizer cada palavra cruel, cada comentário mordaz, cada vez que humilhaste alguém para te sentires superior. O Sr. Almeida limpou a garganta. Dadas a extensão e a natureza sistemática das violações, somos forçados a informar que a sua rescisão de contrato tem efeito imediato. Não, Beatriz levantou-se de um salto, a sua cadeira a cair para trás com um estrondo. Não podes fazer isto é pessoal, é vingança. Cruzei as mãos calmamente sobre a mesa. Isto são negócios, Beatriz. O teu comportamento custou demasiado caro a esta empresa. Perdemos funcionários valiosos. O moral estava no fundo do poço. Continuei. O facto de seres minha cunhada é, neste momento, irrelevante. Eu vou contar a toda a gente, gritou ela. Vou contar ao Tiago, à mamãe, a toda a família. Dei de ombros com indiferença. Força. Conta-lhes como foste despedida por assédio moral. Conta-lhes como gozaste com a família da tua chefe sem saberes que era ela quem te pagava o salário. Conta-lhes tudo. Ela caiu de volta na cadeira, derrotada. Há quanto tempo estás a planear isto? Eu não planeei nada, respondi honestamente. Tu fizeste isto a ti mesma. Cada queixa, cada incidente, cada prova. Foste tu. Eu só parei de te proteger das consequências. O Sr. Almeida empurrou um último documento na sua direção. Os seus papéis de rescisão. Assine aqui, por favor. A mão de Beatriz tremia enquanto pegava na caneta. A família nunca te vai perdoar por isto. Talvez não, concordei. Mas eu vou conseguir viver com isso. E tu, vais conseguir viver com o que fizeste? Ela assinou os papéis. Levantei-me. A segurança irá acompanhá-la para recolher os seus pertences. O seu último cheque será enviado por correio. É só isto? A sua voz era quase inaudível. Anos de trabalho. E acaba assim. As ações têm consequências, Beatriz, disse eu calmamente. Considera isto uma lição de humildade. Quando os seguranças entraram na sala, Beatriz virou-se uma última vez. Eu lamento mesmo, Sofia. Assenti com a cabeça. Eu sei, mas um pedido de desculpas não apaga o dano que causaste. Quando ela saiu, Marcos entrou na sala, trazendo 2 chávenas de café. Que loucura! Tinha de ser feito, suspirei, aceitando a chávena. A empresa será um lugar melhor agora. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Tiago. A Beatriz acabou de ligar a mamãe aos prantos. Diz que tem algo importante para nos contar. Reunião de família esta noite. Olhei para a porta vazia, por onde Beatriz tinha desaparecido. Está na hora de enfrentar as consequências, disse eu ao Marcos. A parte difícil começa agora. Mais difícil do que despedir a tua própria cunhada. Muito mais difícil, respondi, a recolher as minhas coisas. Agora tenho de explicar ao meu marido por que menti durante tantos anos. O elevador apitou e eu vi Beatriz a sair do edifício pela última vez, uma caixa de cartão com os seus pertences nos braços. O karma finalmente a apanhara, mas não pude deixar de me perguntar se, de alguma forma, também me apanharia a mim. Tu construíste tudo isto? Tiago estava de pé no meio do meu escritório, a olhar para o panorama da cidade, e eu a pensar este tempo todo que estavas desempregada. Sim, sentei-me na beira da minha secretária, a observar o seu rosto atentamente. Desculpa não te ter contado mais cedo. Ele virou-se para mim, a sua expressão indecifrável. Por que é que escondeste? No início foi por privacidade. Queria ter sucesso ou fracassar pelos meus próprios méritos, não como a mulher do Tiago. Gesticulei para o escritório. Depois tornou-se pessoal. Precisava de provar a mim mesma que conseguia. E depois tornou-se sobre a Beatriz. Concluiu ele. Hesitei. Não logo de início. Mas o seu desprezo constante, a forma como ela tratava as pessoas, tornou-se pessoal, sim.
A porta abriu-se de repente e Dona Lúcia entrou, seguida por uma Beatriz de olhos vermelhos e inchados. É verdade? Exigiu Dona Lúcia. Tu és a dona desta empresa? Sim. E despediste a minha filha. Ela despediu-se a si mesma, corrigia suavemente. O seu comportamento tornou-o inevitável. Beatriz deu um passo à frente, segurando um maço de papéis. Eu encontrei isto na minha secretária. Ela desdobrou a pilha. Eram cópias das queixas dos funcionários, capturas de ecrã das suas mensagens abusivas, transcrições de reuniões gravadas. Eu nunca me vi assim, do lado de fora. Sentem-se, ofereci, apontando para as cadeiras. Quando todos se acomodaram, peguei numa pasta. Isto é o que a Horizonte Digital representa. Entreguei-lhes a declaração de missão da empresa, testemunhos de funcionários, projetos de caridade que patrocinávamos. Nós construímos pessoas, não as quebramos. A Beatriz estava a fazer o oposto. Mas ela é da tua família, exclamou Dona Lúcia. E é exatamente por isso que adiei este momento por tanto tempo. Virei-me para a Beatriz. Eu dei-te oportunidades, avisos, mudanças de política, cursos de gestão de equipas. Tu ignoraste tudo. Eu pensei que era intocável, sussurrou Beatriz. Tiago levantou-se abruptamente. Então, todas aquelas vezes que me queixei a ti, sobre a Beatriz, e tu a defendeste, tu eras, na verdade, a chefe dela. Permiti-me um sorriso fraco. Irônico, não é? Dona Lúcia abanou a cabeça, ainda a processar a realidade. Por que é que decidiste contar-nos agora? Porque os segredos destroem famílias, respondi. E apesar de tudo, vocês são a minha família. Beatriz respirou fundo e tirou um envelope da sua mala. Eu escrevi isto ontem à noite. É um pedido de desculpas. A todas as pessoas que magoei, incluindo a ti, Sofia, especialmente a ti. Peguei no envelope, mas não o abri. As ações falam mais alto que as palavras, Beatriz. Eu sei, assentiu ela em voz baixa. Endireitou-se e continuou. É por isso que já me inscrevi num curso de liderança e em terapia. Eu quero mudar. Tiago aproximou-se de mim e colocou uma mão suave no meu ombro. Este tempo todo, estiveste a construir algo incrível e nós não fazíamos ideia. Olhei para ele e sorri. Eu construí isto por tua causa. O teu apoio deu-me a liberdade para tentar, mesmo que não soubesses o que eu estava a tentar. Dona Lúcia respirou fundo. O que acontece agora? Virei-me para a Beatriz. Isso depende de ti. Estás disposta a reconquistar a confiança, a começar do zero e a provar que pode ser uma pessoa melhor? Beatriz acenou lentamente com a cabeça. Mas, como? Peguei numa pasta da minha secretária. Uma proposta de emprego. Temos uma vaga júnior no nosso novo escritório em Recife. A posição mais básica, sem poder sobre ninguém. É uma oportunidade para aprenderes, o que significa fazer parte de uma equipa, em vez de a dominar. Recife? Ofegou Dona Lúcia. Mas isso é tão longe. Exatamente, respondi. Um novo começo, longe dos velhos hábitos, das velhas expectativas. Beatriz enxugou uma lágrima. Estás a dar-me uma segunda oportunidade, depois de tudo o que eu fiz. Toda a gente merece uma oportunidade para mudar, disse eu. Mas esta é a tua última. Tiago apertou o meu ombro com mais força. Estou orgulhoso de vocês as duas. Do que tu construíste, Sofia, e de como estás a lidar com isto, Beatriz. Mesmo que eu tenha escondido a verdade. Tu escondeste a verdade para criar algo significativo. A Beatriz escondia a verdade para destruir. Essa é a diferença. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Clara. Como correu? Olhei para a minha família. Para o sorriso orgulhoso do Tiago. Para as lágrimas de alívio de Dona Lúcia. Para o rosto humilde e resignado de Beatriz. Digitei em resposta. Acho que vamos ficar bem. Respirei fundo e olhei para todos eles. Eu tenho uma condição. Todos ficaram atentos. Honestidade total. A partir de agora, de todos nós. Dona Lúcia foi a primeira a acenar que sim. Depois, Beatriz. Tiago apertou a minha mão. Concordo. Bom, entreguei a proposta de emprego a Beatriz, porque a Horizonte Digital está prestes a anunciar uma grande expansão. E eu quero que a minha família saiba por mim, e não pelas notícias. Tiago sorriu. Sem mais segredos. Sem mais humilhações, acrescentou Beatriz em voz baixa. Sem mais vergonha, terminei eu. Apenas verdade, crescimento e talvez, eventualmente, perdão. Dona Lúcia levantou-se de repente e abraçou-me com força. Tu ensinaste-nos uma lição muito importante hoje, minha filha. Qual é? Perguntei. Ela olhou para a Beatriz e depois de volta para mim. O verdadeiro sucesso não é sobre poder ou status. Ela olhou para a Beatriz com um novo entendimento. É sobre como tratas as pessoas ao longo do caminho. Olhei em volta, para a família que mantive à distância por tanto tempo, para o império que construí em segredo, para a cunhada que estava, finalmente, a aprender o que era a humildade. Inspirei e sorri. Bem-vindos à verdadeira Horizonte Digital, um lugar onde todos nós temos a oportunidade de construir uma versão melhor de nós mesmos. E pela primeira vez em anos, o sorriso de Beatriz não continha malícia, apenas resignação e esperança. E talvez, apenas talvez, a promessa de uma mudança real.